Veja que interessante, hein? Vou repetir aqui para vocês. Essa construção de investimento, essa construção de compromisso, ela vai modulando a sua historicidade, ela vai modulando a sua percepção para que você traga uma harmonia, um filtro de como as suas próximas atitudes, as consequências das suas escolhas podem modular a harmonia do seu relacionamento, os seus níveis de ciúme. E se você não encontrar uma harmonia nessa maturidade, vamos dizer assim, nessa construção de maturidade emocional, se você não encontrar uma harmonia nessa construção de maturidade emocional, você começa a ter pensamentos intrusivos em relação ao ciúme, ao arrependimento das atitudes que você teve. E aí eu gosto de citar até um exemplo, vou até citar um exemplo para vocês, não sei se você vai achar interessante, acredito que sim, porque isso é muito comum acontecer, cada vez mais está sendo comum, o arrependimento sexual. Pare para pensar no seu passado, ou você hoje, seja você solteiro ou solteira, se você já teve um arrependimento sexual. Em que sentido, Mateus? Por exemplo, um sexo casual. Você ao ter essa atitude, encontrou um rapaz, uma mulher, conheceu no bar ou conversou com ele por um período, teve ali o momento de sexo, de fazer amor com essa pessoa, e após isso você teve um arrependimento. Olha só que interessante, hein? Avaliando essas atitudes que você teve no passado, essa construção de como você vai analisar e filtrar as consequências dos próximos comportamentos, a construção disso dependerá dessa harmonia, dessa maturidade emocional. Um exemplo aqui é o possível arrependimento sexual. Não sei se você já teve, se você quiser compartilhar aqui depois, agora aqui, assistindo a live ou depois desse vídeo, essa aula gravada, deixe nos comentários qual foi a dor que você sentiu em uma relação que você acabou conhecendo um rapaz, uma mulher, e em algum momento você se encontrou num arrependimento sexual. O interessante é que no arrependimento sexual, vou compartilhar com vocês, um artigo realizado recentemente, em fevereiro aí de 2021, agora deste ano, não sei quando você vai estar assistindo, depois desse vídeo pode estar em privado no YouTube ou aberto aí para o público. Em 2021, agora em fevereiro, foi publicado um artigo na Evolutionary Psychology, um artigo longitudinal, ou seja, acompanhou indivíduos por um período de tempo. Nesse estudo, que eu deixarei até o link aqui para vocês depois assistindo, caso você queira, né, ler mais sobre o artigo, é claro, em inglês, mas se você quiser investigar mais sobre, ele buscou entender e identificar o fator do arrependimento sexual no comportamento seja do homem ou da mulher. Na literatura, hoje nós sabemos que na literatura há uma variação. Olha que interessante, hein? Não sei se você vai concordar, se aí na conversa que você tem com seus amigos, com as suas amigas, se entre nisso em questão, em debate. Se há uma diferença. Você acredita? Deixe nos comentários aqui abaixo, se você acredita que o homem percebe o arrependimento sexual diferente da mulher. Você acredita nisso? Você tem uma percepção, seja uma leve percepção, uma forte percepção, de que o homem tem uma visão de arrependimento sexual diferente da mulher? O que você acha? Vamos ver aqui. Se quiser comentar, não sei. Segurança Marina aqui participando. Vai deixando os comentários aqui, tá, gente? Nesse artigo específico, qual foi a ideia que eles trabalharam? Olha que interessante, hein? Antes de eu apresentar aqui algumas conclusões desse arrependimento sexual, esse arrependimento de ter transado, ser relacionado com a pessoa, vem uma pergunta que eu separei aqui para vocês. Pense sobre ela, uma pergunta para fazer refletir. Antes de eu demonstrar aqui algumas conclusões. Quantos de nós fizemos coisas das quais nos arrependemos? Não sei se você agora, assistindo esse vídeo, assistindo essa aula, essa live, você pode pensar agora em algo que você fez e se arrependeu disso. Ou pode estar se arrependendo, né? Porque talvez seja recente. Seja falando aqui um arrependimento no sexo, seja falando um arrependimento de uma escolha, de uma decisão, na profissão, entre outros fatores. Nós sabemos desse arrependimento e mesmo assim, mesmo sabendo, mesmo tendo a consciência desse arrependimento, dessa atitude que você teve, nos pegamos repetindo os mesmos comportamentos continuamente. Você já teve essa sensação? Não apenas no sexo, por exemplo, mas numa escolha que você fez. No trabalho, algo que você fez e fala, nossa, eu queria não fazer mais isso. Você vai lá no outro dia, na outra semana e faz de novo. Ou
em hábitos alimentares, por exemplo, nós sabemos, nos arrependemos e no outro dia ou na outra semana fazemos novamente. Isso faz muito sentido, é muito bem estudado, documentado na neurociência e economia comportamental, o que eles chamam de Hot Cold Empathy Gap. Mais ou menos uma tradução livre, lacuna da empatia quente e fria. Ou seja, nós não validamos ou não identificamos, racionalizamos, se podemos dizer assim, o nosso estado basal fisiológico no futuro, no próximo comportamento. Isto é, nós medimos o que nós faremos amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, baseado no nosso estado fisiológico atual. Um exemplo, Matheus. Talvez aqui nessa live, ou você assistindo depois do vídeo aqui gravado no YouTube, você está estruturando, arquitetando ideias de mudanças de comportamento, de outros arrependimentos que você não quer ter. Mas no outro dia ou amanhã, o seu estado basal fisiológico, ou seja, você pode estar estressado, ansioso, você tem um outro comportamento. Um exemplo tradicional é a famosa academia. No sábado e no domingo você se entupiu de comida, de doce, de lasanha, de Nutella, de coxinha, assistindo Netflix. E aí ao deitar no sábado e no domingo você pensa, não, segunda-feira eu vou começar a ir na academia. Ou quando você está apaixonado, você cria várias ilusões, vários projetos de vida com a pessoa, que o seu amigo que não está, olha para você e diz, ou a sua amiga, meu Deus do céu, não faça isso. Você vai se arrepender. Porque ele está num estado basal fisiológico diferente do seu. Existem aí modulações nos níveis de alguns neurotransmissores específicos, como por exemplo um declínio, uma diminuição na serotonina. Uma diminuição na serotonina faz com que você pense compulsivamente, por exemplo, no seu parceiro, no seu apaixonado, no seu parceiro, no objetivo de parceiro, de parceira, compulsivamente nesse seu parceiro. Você começa a pensar, está relacionado ao toque, ao transtorno obsessivo compulsivo. Pensar na pessoa constantemente. Gosto muito do filósofo brasileiro, o Clóvis de Barros Filho, que ele diz, você vai no banheiro fazer xixi ali 2, 3 horas da manhã e você vê a imagem da pessoa que você está apaixonada, ou apaixonado, ou iludido, se podemos dizer assim, nas águas ali, na água do vaso sanitário. Quantas vezes pensamos que não vamos fazer mais determinado comportamento, mas mesmo assim fazemos. E aí que entra esse estudo. Porque os pesquisadores buscaram entender, olha só, hein, se o arrependimento sexual pode mudar essa consciência de um determinado comportamento, e aqui no caso do arrependimento no sexo casual, por exemplo, se esse comportamento, essa identificação desse arrependimento pode mudar um comportamento futuro relacionado a esse contexto. E aí eu separei aqui, ó, na literatura já é muito bem documentada essa percepção distinta entre homens e mulheres. Em que sentido, Matheus? Não sei se você vai concordar. Comente aqui, deixe seu comentário aqui abaixo. Os homens, eles possuem uma inclinação maior de experimentarem um arrependimento sexual pela oportunidade perdida. Olha só, hein? Os homens tendem a sentir, experienciar um arrependimento maior, sexual, que é um arrependimento sexual, de terem perdido uma oportunidade de fazerem, no caso, um sexo, ter sexo casual, por exemplo. O que nós chamamos de inaction regret, ou uma tradução livre, arrependimento aí sem ação, de não ter feito a ação. Isso nos homens. Já nas mulheres, o caso muda. As mulheres possuem uma inclinação maior de sentirem, experimentarem o arrependimento por ter tido um sexo casual. Olha que interessante. Os homens se arrependem por não terem o sexo casual, a oportunidade, na verdade, ter perdido a oportunidade, e as mulheres têm uma inclinação maior, possuem uma inclinação maior, perdão, de ter tido o sexo casual, o que eles chamam de action regret, uma tradução livre aí, um arrependimento pela ação feita. Não sei se você concorda. Deixe aqui um comentário, ver se você, na sua visão de média, conversando com as suas amigas ou com os seus amigos, se isso é visível. Essas visões distintas. E aí que vem a questão interessante do arrependimento no sexo. Porque nesse estudo longitudinal, aqui resumidamente, tá? Vou deixar o link depois aqui disponível para vocês abaixo no vídeo. Entrevistando questionários com mais de 500 alunos, se não me engano, eu anotei aqui, ó, 520 alunos noruegueses, 60% mulheres desses participantes, acompanhados em quase 5 meses, com questionários respondidos online,
online, perdão, eles tiveram algumas conclusões. Quais foram essas conclusões? Primeiro, se arrepender de perder oportunidades de sexo casual, olha só, hein? Se arrepender por perder oportunidades de sexo casual não significa que a pessoa, o indivíduo, você no caso, por exemplo, terá uma busca maior por sexo casual no futuro. Olha só que interessante, hein? A pessoa, ao se arrepender de não ter praticado perdido aquela oportunidade no sexo casual, não significa que ele inflamará os pensamentos, nossa, na próxima vez eu vou aproveitar. Isso não significa. Uma outra conclusão. Aqueles indivíduos ali participando, aqueles indivíduos que se arrependeram do sexo casual no passado, olha só, hein? Aqueles indivíduos que se arrependeram do sexo casual no passado não experimentaram uma redução nos números de novos parceiros ao longo do tempo. Ou seja, aquele receio, eu não vou mais ter um sexo casual. Me arrependi porque eu fiz isso com o Carlos, com a Michelle, com o João, com a Joana, enfim. Essa é a tendência, né? Você conversando depois com a sua amiga, lá tomando sorvete, um vinho, ou o seu amigo também, você com o seu amigo tomando uma cerveja no barzinho. Eu jamais farei isso de novo quando falamos de sexo casual, não vou ter mais. O que acontece? Você conhece uma pessoa depois aparentemente incrível e tem uma noite de sexo casual. Ou você acaba perdendo uma oportunidade, isso não vai intensificar você buscar por mais oportunidade de sexo casual. Mas não para por aí. Olha que interessante essas conclusões. Eu quero que você deixe aqui abaixo se você está concordando com isso. O arrependimento não parece ser um sentimento adaptativo. Olha só. O arrependimento não parece ser um sentimento adaptativo. Aquela sensação de que não, eu vou me adaptar nas próximas escolhas e comportamentos que eu tenho. Mas não é isso que o estudo demonstra. Significa que no sentido de estimular uma mudança significativa de comportamento, reduzir um possível arrependimento futuro. Você usar as ruminações emocionais de arrependimento para acreditar que você vai diminuir os seus comportamentos no futuro, na média, isso não acontece. Isso não significa que esses comportamentos reduzirão no futuro breve. E uma última conclusão, o arrependimento sexual, preste atenção, o arrependimento sexual nos diz apenas como as pessoas se sentem sobre as decisões sexuais anteriores e não como vão abordar o sexo de maneira diferente no futuro. Preste atenção, o arrependimento sexual que você sente, o que as pessoas sentem, esse arrependimento apenas diz que a maneira como você está sentindo no momento, avaliando a atitude que você teve no passado. Isso não significa em como você abordará as suas projeções de sexo no futuro, de escolhas no futuro. E aqui no caso, sexo casual. Avalie isso. Talvez isso já aconteceu com você e agora você está balançando a cabeça. É verdade, Matheus. Umas 2, 3 vezes isso já aconteceu comigo. Talvez não. Isso vai depender do quê? De como você viveu as suas relações anteriores. De como você construiu essa historicidade ao longo das suas relações do passado. Intensificação de ciúme, harmonia e maturidade emocional, o que eu chamo também aqui, vocês sabem, de aesthesis emocional. A aesthesis vem do grego de estética no sentido de sensibilidade, aqui não é a sensibilidade no sentido de fragilidade, mas a maneira como você percebe esses fatores, essas migalhas emocionais, nessa pequenez, potencializam a maneira como você enxerga essa construção, no caso aqui, um possível arrependimento sexual ou não.